quanto à palestra brilhantemente apresentada pelo nosso conferencista Paulo Pinto de Albuquerque, eu quero dizer a Vossa Excelência que me senti visitado pela Corte Europeia. Tive essa grande satisfação hoje. E, realmente, tomei conhecimento de precedentes, de temas que, até então, desconhecia. Quando recebi o convite do desembargador Márcio para participar deste evento, acreditei a sua atenção à minha pessoa, por ser o ouvidor judicial da 4ª Região e também pelo nosso relacionamento de amizade, né, e de mútuo apreço e conhecimento, né. E quando vi o tema, confesso que é um tema que não domino muito, porque atuo numa área de seguridade social, mas é um tema atual, um tema que a todos nós profissionais do direito nos instiga bastante. E é muito bom quando somos convidados para participar de eventos dessa natureza, porque nos força a visitar esses temas, né? Embora não de uma maneira tão aprofundada quanto a plateia merecesse, mas, mesmo assim, nós, com a pesquisa feita, acabamos encontrando alguma coisa que julgamos que seja útil. E como o tema é centrado na liberdade de expressão e na instituição dos programas de cidadãos colaboradores, e o nosso palestrante teria essa temática no foco da comunidade europeia, eu procurei ver como é que estava aqui no nosso país, né? No Brasil, essa questão. E na minha pesquisa, encontrei que, no contexto jurídico brasileiro atual, esse direito foi incluído no rol dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, sendo um dos desdobramentos do direito à liberdade, que traz em seu bojo, além da liberdade de expressão, as liberdades de consciência, de crença, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem, entre outras garantias constitucionais. Deve-se atentar para o contexto histórico do surgimento dos direitos e garantias individuais que, em nossa Constituição, foram veiculados pelo artigo 5º. Trata-se de direitos de primeira dimensão, que se vinculam intimamente à ideia da liberdade do indivíduo frente ao Estado e trazem a noção da limitação dos poderes estatais dentro de uma perspectiva do liberalismo. Importante referir que o direito à liberdade de expressão não pode ser suprimido do ordenamento jurídico, possuindo dupla proteção, decorrente de sua dupla natureza, de direito fundamental e de princípio informador do sistema. Como direito e garantia individual, está sedimentado como cláusula pétrea no texto constitucional, ao passo que, como princípio, não comporta nunca afastamento de sua incidência, mas apenas ponderação para eventual desincompatibilização com outras regras. Todavia, a proteção da liberdade de expressão não significa que esse direito não possa sofrer relativizações, uma vez que, diferentemente da liberdade de pensamento, que possui implicações estritamente individuais, a liberdade de expressão ultrapassa desse campo restrito da individualidade e é capaz de produzir efeitos sobre os demais membros da sociedade. Uma questão bastante atual, relacionada ao tema da liberdade de expressão e a possibilidade de sua relativização, são os discursos de ódio, que são conceituados pela doutrina como aqueles que veiculam algum tipo de discriminação dirigida a grupos sociais minoritários. Essa questão ganha especial relevância nos dias atuais, tempos em que a velocidade das comunicações permite a propagação imediata e massificada de conteúdos, realidade certamente muito diferente daquela existente no momento da formação das bases desse direito, surgido dentro do referido contexto de defesa dos direitos individuais de liberdade frente ao Estado. Claro que aqui eu me estendi um pouco mais, não vou deixar de abordar, porque nós teremos amanhã novamente
uma brilhante palestra a ser ministrada pelo nosso conferencista, que hoje nos brindou com a sua apresentação. Mas, no meu estudo, eu dei uma pequena passeada, vamos dizer assim, pelo tema. E digo que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, também não estabelece a liberdade de expressão como um direito absoluto, uma vez que, embora não preveja a possibilidade de censura prévia, estabelece hipóteses de ulterior responsabilização em casos de defesa do interesse público ou na esfera de direitos ou da reputação das demais pessoas. No âmbito interno, a Constituição Federal estabelece em seu artigo 220 que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto na própria Constituição. Trago como exemplo algumas dessas possibilidades de restrições à liberdade de expressão constitucionalmente estabelecidas. Obviamente, elas integram o artigo 5º da Constituição Federal, né? E entre elas temos a vedação do anonimato, direito de resposta, indenização por dano moral, material ou à imagem, a inviolabilidade de intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. E ainda a criminalização do racismo. Então, como vemos, tem consequências, né? É um direito livre, mas ele traz consequências. Também merece menção, no rol das possíveis restrições, a liberdade de expressão, a tipificação penal dos crimes contra a honra. Também cabe mencionar a importante contribuição ao tema fornecida pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 187, em 2011, no qual foi autorizada a realização dos movimentos chamados Marcha da Maconha, por manifestantes favoráveis à descriminalização dessa substância. Os ministros ressaltaram que a liberdade de expressão e de manifestação somente pode ser proibida quando for dirigida a incitar ou provocar ações ilegais e iminentes. O ministro relator, Celso de Mello, consignou que o debate sobre abolição penal de determinadas condutas puníveis pode ser realizado de forma racional, com respeito entre interlocutores, ainda que a ideia, para a maioria, possa ser eventualmente considerada estranha, extravagante, inaceitável ou perigosa. Então, este é um dos nossos precedentes hoje em vigor. Ainda sobre jurisprudência do sistema do Supremo Tribunal Federal, convém lembrar que, em 2015, foi reconhecida, sob o tema número 837, a repercussão geral da questão relativa à definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica, como os da inviolabilidade da honra e da imagem, e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e o declarante condenado ao pagamento de danos morais ou ainda outras consequências jurídicas. O recurso selecionado como leading case é o RE 662055, interposto de decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que impôs restrições à publicação em sítio eletrônico de entidade de proteção aos animais, que denunciava a crueldade da utilização de animais em rodeios. O mérito do caso ainda não foi julgado pelo tribunal, mas o voto do relator para a admissão do precedente, excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, em sua parte final, já sinaliza o alcance que a Corte entende que essa liberdade deve possuir. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. Nas palavras do ministro Celso de Mello, a censura governamental
emanada de qualquer um dos três poderes e a expressão odiosa da face autoritária do poder público. Assim, entendeu o ministro. Então, essas, colegas, foram apenas algumas considerações acerca do que diz respeito à liberdade de expressão. Agora, no que se relaciona à instituição de programas de cidadãos colaboradores ou denunciantes do bem, que são aqueles indivíduos que possam trazer, como já aqui bem pontuado, ao conhecimento das autoridades públicas responsáveis pela persecução penal alguma informação importante relativa ao cometimento de crimes contra a administração pública, trata-se da figura do whistleblower, aquele que dá o aviso, ou, em tradução literal, o soprador de apito, oriunda do direito americano. É importante estabelecermos a diferenciação entre os dois principais projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, que aqui já foi referido. Eu dou só uma pequena aprofundadinha aqui, nos quais a matéria é tratada. O projeto denominado Projeto de Lei Anticrime, apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, em fevereiro desse ano, dentre outras modificações em mais de uma dezena de leis penais e processual penais, propõe a alteração da Lei 13.608, de 2018, que trata dos disque denúncias em investigações policiais, para que seja determinado aos entes públicos das três esferas da federação, bem como às pessoas componentes da administração indireta, a constituição de unidades de ouvidoria e correição, para assegurar a qualquer pessoa o direito de relatar informações sobre crimes contra a administração pública, ilícitos administrativos ou quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público. E aqui eu faço um parênteses, porque realmente a ouvidoria, e no caso do judiciário, é o canal de acesso da sociedade com a justiça. Então, é ali que nós recebemos elogios, são raros, mas recebemos reclamações e recebemos manifestações, sugestões, né? E o que é mais importante é que o cidadão tenha um retorno. Eu digo que, eu acho que o lema da ouvidoria seria ouvidoria com consequência, porque se nós somente nos limitamos a receber as manifestações do cidadão e não damos a necessária satisfação, aquilo cai num vazio e perde o objetivo. Porque a ouvidoria também é um instrumento de gestão, é um instrumento que deva ser usado como uma estratégia para melhor atendermos aos anseios da sociedade. Então, é uma ferramenta de trabalho, vamos dizer assim, numa expressão mais gerencial, importantíssima para que possamos avaliar como estamos trabalhando e como podemos melhor trabalhar. Continuando agora, no meu pequeno arrazoado, os pontos de maior destaque dos textos do projeto do ministro Moro são a possibilidade de revelação da identidade do informante, eu acho essa parte muito importante, em caso de relevante interesse público ou interesse concreto para a apuração dos fatos, e a premiação pelas informações prestadas. A proposta estabelece que, se a revelação da identidade do informante for imprescindível no curso do processo civil de improbidade ou penal, a autoridade processante poderá determinar ao autor que opte entre a revelação da identidade ou a perda do valor probatório do depoimento prestado. Bem como que ninguém poderá ser condenado apenas com base no depoimento prestado pelo informante, quando mantida em sigilo sua identidade. Isso só que interessante, porque o contrário significa o seguinte: o que permite a conclusão que, desde que revelada a identidade do denunciante, seu depoimento poderia ser tomado por si só para embasar a condenação. É quase uma não admissão de prova em contrário do que aquilo que é dito. Então, esse é um ponto que eu acho muito forte, muito relevante nesse projeto. Também tem uma questão que é muito polêmica, que é a possibilidade de o denunciante ser premiado com a participação de até 5%
do valor que, proveniente de crime contra a administração pública, tiver sido recuperado em virtude das informações por ele disponibilizadas. Essa previsão, embora não seja totalmente nova no ordenamento, pois já consta da redação da Lei 13.608 de 2018, abre a possibilidade de questionamentos morais sobre a instituição da recompensa no sistema de repercussão penal, além de poder fragilizar o conteúdo da denúncia, lançando suspeitas sobre a motivação do denunciante, sobretudo na ausência de contornos legais mais claros no sentido de evitarem-se as denúncias de má-fé. Neste trecho não estou emitindo aqui um posicionamento pessoal meu, mas sim fruto de argumentos que encontrei e de posicionamentos na pesquisa para aqui trazer aos senhores. Outro projeto de lei em apreciação no Congresso Nacional, que tem ganhado bastante relevância, foi aquele apresentado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, quando no comando do Ministério da Justiça do governo anterior, que prevê, entre outras, a alteração da Lei das Organizações Criminosas, a Lei 12.850 de 2013, para a inclusão, em seu artigo 3º, da colaboração do cidadão como meio de obtenção da prova, permitida em qualquer fase da persecução penal. O projeto estabelece o regramento da figura do colaborador no artigo 14. As divergências em relação ao projeto anteriormente referido, quanto a esse ponto, são a atribuição ao juiz do dever levar em conta, na concessão da recompensa, fatores como a personalidade do denunciante, bem como as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso, podendo ser indeferido o pagamento. Há diferenças também quanto ao valor da retribuição, que nesse projeto não é um percentual fixo, e sim variável entre 5% e 20% do valor recuperado em razão das informações fornecidas. Aqui podem ser invocadas as mesmas preocupações já referidas acerca do projeto capitaneado pelo atual ministro da Justiça, ou seja, a importação da figura do cidadão colaborador no processo penal brasileiro levanta questionamentos acerca da ética da denunciação, da correção de se destinar ao particular parcela de recursos públicos que, embora recuperados de crimes cometidos contra a administração, não deixam de ser recursos públicos, e também quanto à possibilidade de desvirtuamento do Instituto, convertendo-o em verdadeira caça à recompensa, cujos interesses podem comprometer, ainda que parcialmente, a lisura da denunciação. Então, esses são tópicos, né, que constantemente aparecem no que diz respeito a críticas ou comentários a esta nova lei. São preocupações que surgem, né, pelos colegas que trabalham na área do direito. Continuando, as propostas de alteração acima apontadas são os pontos dos projetos em andamento no Congresso Nacional que tangenciam o direito à liberdade de expressão, objeto do presente encontro, mas penso que elas não trazem, nessa seara, modificações para a estrutura como essa garantia se encontra posta no ordenamento jurídico nacional. A participação dos cidadãos no âmbito da persecução dos crimes contra a administração pública tem muito menos conteúdo de direito à garantia fundamental à liberdade de expressão, direito de primeira dimensão, de prestação negativa contra o Estado, do que de direito ao patrimônio público, que, a meu sentir, se configura como um direito difuso e coletivo de terceira dimensão. Obviamente que o fenômeno jurídico não pode ser analisado em compartimentos estanques, sobretudo quando há pontos de contato entre os direitos ou institutos em apreciação. Entretanto, penso que todas as questões concernentes às alterações do sistema processual penal que vêm sendo debatidas na sociedade brasileira, em especial nas propostas contidas nos 2 projetos de lei abordados no presente encontro, o viés da liberdade de expressão é o menos sensível, ou seja, ele sofrerá pouca ou nenhuma restrição em favor da pretendida busca de maior efetividade para a investigação
criminal. Assim, em que pese os projetos referidos tragam alterações significativas no campo da repressão da criminalidade e da busca pela efetividade do processo e das decisões, no que se refere à liberdade de expressão, as propostas não representam uma inovação para além do que já está concretizado. Mesmo a previsão de obtenção de recompensa pelo denunciante, em razão das informações prestadas, já se encontra abrigada na legislação recente, conforme já referi. E é necessário ainda mencionar que as instituições do país vêm, há bastante tempo, empenhadas em garantir à população a participação do controle da máquina pública, seja através da publicidade dos processos, em geral, e da transparência das informações, seja viabilizando o acesso popular a mecanismos de comunicação por meio dos quais possam ser reportadas irregularidades ou ilicitudes, como as ouvidorias ou semelhantes canais de diálogo com o cidadão, bem como as corregedorias e outros órgãos de controle interno, como anteriormente já havia referido. Meu caro coordenador e amigo, essas são as breves palavras que entendi que poderia, no curso desse evento, colaborar, fazendo esse, não digo contraponto, mas trazendo esta abordagem à luz do nosso direito pátrio e como atualmente está sendo tratada e posta a questão. Muito obrigado.